Meu nome é Israel, eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou o Lucivan, sou doutor de Bahia. Você teve algum receio de iniciar com drone? Olha, tchê, receio eu nunca tive, tá? Até porque quando eu comecei eu não sabia nada. Não sabia pilotar, não sabia nada. Algumas coisas eu procurei no YouTube, outras coisas eu fui tentando fazer, né? Lembro que quando eu comecei com o Spark, eu tenho um parque aqui perto da minha casa, tem campo de futebol bem grande. Os primeiros voos eu fiz lá, tá? Para começar a voar melhor, a não fazer tanta cagada, desculpa a palavra, não quebrar o drone, não destruir o drone, tá? Mas aí no momento quando eu comecei a ver que aquilo lá não precisava ser só uma brincadeira e podia te dar dinheiro, eu comecei ver o drone de um jeito diferente, né? Antes eu via como uma brincadeira só. Aí depois eu vi que isso estava para ganhar uma grana com ele, tá? E aí como é que eu comecei a ganhar essa grana com drone foi sem ter noção nenhuma não sabia fazer aquele voo orbital, não sabia fazer nada, só sabia voar para frente, para trás e para o lado, tá? Foi quando uma imobiliária aqui de São Leopoldo, que é uma cidade vizinha, começou a me chamar para fazer alguns trabalhos de redes sociais, criação de card, criação de logotipo e tal, e eu ofereci drone para eles na época, e pouquíssimas imobiliárias, acho que nenhuma, aqui na região trabalhava com drone na época. Eu lembro que até a imobiliária era uma imobiliária pequena, e ela começou a ter bastante relevância na cidade graças a esses vídeos que a gente estava fazendo na época. A gente escolhia as casas e tudo mais. E fazia coisas simples até, mas bem feitinhos, como é que a gente fala aqui, né? Que dava para ser usado em materiais de divulgação da própria imobiliária, tá? Com o tempo, eu fiquei um ano fazendo trabalho para eles e eu comecei a conseguir um pouco mais de, de manusear o drone com uma maneira melhor, só que eu vi que faltava coisa ainda, né? Faltava aquela qualidade, né? Faltava tu enquadrar melhor as tuas imagens, fazer um voo mais suave e tudo mais. Questão de edição depois, melhorar a cor, iluminação, ângulo, essas coisas todas, tá? E daí foi aí que tu entrou na história, né? Eu lembro que na época eu comecei a procurar diversos cursos que apareciam para mim, alguns apareciam já como sugestões, anúncios, né, no Facebook, no Instagram, e eu olhava tuas lives no YouTube, na época. Aí quando eu vi que tu começou a tinha um curso, eu disse, vou fazer o curso, né? Isso aqui acho que já faz foi 2018, por aí, 2019, eu acho, até antes, nem lembro mais. E daí que eu comecei a cuidar melhor de 2019. 2019, por aí. Que daí eu já nem tinha mais o Spark, eu vendi o Spark e acabei comprando uma Mavic Pro na época. Que o Mavic se pagou com 2, 3 trabalhos que na época eu fiz para uma outra imobiliária aqui em Novo Hamburgo, que já era uma imobiliária um pouco maior, que queria fazer um material sobre a cidade. Daí a gente começou a fazer captação de imagens de pontos da cidade aqui para eles fazerem uma edição depois. Só que eu nunca sei se eles acabaram fazendo alguma coisa, porque eu nunca vi esse material finalizado depois por eles, tá? Mas aí começou a fazer diversos trabalhos com drone na época e fiquei fazendo por um bom tempo. E quero continuar agora com os outros drones que eu comprei agora, né? Acabei vendendo uma Mavic Pro, comprei um Air 2S e agora eu acabei de comprar um Avata que eu quero começar a fazer aquela questão dos voos por dentro, né? Das casas e tudo mais, que é o que eu quero começar a fazer a partir do ano que vem. Na hora de entrar no curso, né, normalmente as pessoas ficam com dúvidas, né, ou têm dificuldades, né? Seja financeira, né, não ter o dinheiro ali para comprar, ou outra. Eu quero saber quais dúvidas ou dificuldades você teve na hora de comprar o Expert in Drone. O que eu queria era melhorar meus vídeos, né? Eu não estava tão preocupado em vender mais naquela época, entendeu? Eu queria entregar um produto melhor de uma maneira mais profissional para o meu cliente, né? Que dos clientes que eu tive na época, que eu tinha na época, tá? E eu via assim que dava para melhorar muita coisa do jeito que eu fazia. Eu tentava fazer o melhor possível, só que eu via que ainda tinha uma margem para melhorar. Aí foi que eu resolvi fazer o teu curso na época.
para melhorar a questão de finalização do arquivo, o modo que tu enviava para o cliente o material, o próprio roteiro que tu tem que fazer antes do voo para tu poder chegar no resultado. Porque antigamente eu pegava e não fazia uma verificação do lugar antes. Eu ia lá com o drone, voava e não fazia planejamento, fazia o voo que dava para fazer ali e era aquilo ali. Só que eu via que o resultado não estava me agradando. Daí, na época, eu disse, vou procurar um curso para ver se eu consigo melhorar essa questão aí, para fazer o planejamento, fazer toda aquela questão para mostrar mais um profissionalismo e agregar valor ao produto final, né? E como você superou essas dificuldades, já que você acabou comprando? Como é que eu superei? Eu lembro uma vez... O que o curso lhe trouxe de benefício para você superar essas dificuldades aí? Quando eu comecei a ver dificuldades com aqueles clientes que eu tinha, eles já não queriam... eu já estava apresentando um trabalho melhor para eles, eles já não queriam remunerar ao valor que eu achava justo na época, tá? Aí eu comecei a olhar mais os teus vídeos na questão de como é que tu faz para vender, para prospectar clientes, entendeu? Porque na época eu não trabalhava com prospecção, não ia atrás do cliente, normalmente eu trabalhava com indicação. O fulano de tal te indicou e tal. E daí, naquela época, eu lembro que eu consegui um cliente de energia solar. Aí eu lembro que eu fiz diversos vídeos de energia solar para ele, das instalações que ele fazia, tá? Para ele tanto divulgar nas redes sociais dele, quanto para ele enviar para o cliente que estava interessado em contratar ele para instalar os painéis na época, tá? E essa foi a maneira que eu vi nos teus cursos para prospectar mais clientes. Eu lembro que na época até o rapazinho aqui na minha casa, eu lembro que eu botei todos os equipamentos que eu tinha para dar uma impressionada para ele ver que ele não estava contratando um amador, que ele via que era uma pessoa que tinha um grau, né? Estava de brincadeira na época. E eu fiz diversos trabalhos para ele na época e eu acabei virando cliente dele. Tanto que eu botei painéis solares da empresa dele aqui em casa. Em seguida ele me indicava para clientes de outras cidades, assim, que eu lembro que teve uma empresa de energia solar que era de uma cidade bem longe aqui de Novo Hamburgo, que ele tinha instalado uma usina em 2 hipermercados que tinha aberto aqui na minha região, né? Eu disse, eu preciso que tu faça só foto. Aí até a gente chegar num valor que ficava bom para todo mundo, deu uns dias ali, mas foi tudo usando aqueles macetes que tu ensina no teu curso, né? E aí no final a gente conseguiu fazer um valor legal e um trabalho legal para ele também. Tanto que até algumas fotos eu uso ele disse, me autoriza a usar essas fotos para banco de imagens, assim, porque pode pegar a foto de drone hoje e botar no Adobe e botar para vender, né? E eu disse, tu me autoriza? Eu disse, não, pode usar e tal. E essas fotos continuam, às vezes, me dando uns dólares até hoje, assim, que a gente nem espera, às vezes, né? Israel, e qual era a sua maior dificuldade com o drone antes de entrar no curso? A maior dificuldade que você entrar no curso? Que eu te falei, né? O primeiro drone que eu comprei foi um Spark de curioso, assim, porque eu lembro que na época que estavam reformando, eu sou colorado, né? Eu gosto muito do Inter e tal. E na época da Copa do Mundo eles estavam reformando o Beira-Rio, tá? Que é o estádio do Inter, para quem não conhece. Aí tinha uma turma lá na época que chamava Gigante para Sempre, que era um grupo no Facebook que eles acompanhavam as obras do estádio usando drones. Naquela época, para mim, aquilo era uma coisa assim de outro mundo, né? Até que eram os drones, aqueles grandão lá, os Phantom, que ia com um GoPro na ponta, não, era GoPro ainda que tinha que colocar neles. Phantom 2, eu tive 2 desses. Esse aí que tu botava a GoPro, tinha que comprar a GoPro para botar no drone ainda. Eu achava aquilo lá é uma coisa assim que vai demorar anos para chegar aqui. E, 2, 3 anos depois eu tinha um em casa. Era um pequenininho assim, mas eu consegui fazer bastante coisa com ele na época. E daí, quando eu vi assim que, dá para fazer alguma coisa, eu te falei, né? Dá para tirar uma grana daqui. Daí eu parei de usar drone para brincar, para usar drone para trabalhar, né? E mas daí aí, foi caso, o que você via aqui e qual era o seu problema em si? Qual era que você tinha dificuldade antes de entrar no curso? Eu não tinha muita noção de o que ele podia fazer, né? Qual era a configuração que eu tinha que usar. Aí depois que eu fui descobrir as histórias dos modos de filmagem, D-Log, aquela Cinelike, não sei o que o
o Spark não tinha na época. E eu vi que aquilo ali não estava me atendendo, e para eu conseguir fazer a coisa do jeito que tu mostrava no teu curso, eu tinha que trocar de drone. Aí o que eu fiz? Quando você comprou o curso, você estava com Spark ainda, é isso? Tinha o Spark ainda. Mas logo eu vendi ele e comprei o Mavic Pro, tá? Aí, aí que eu comecei a cuidar mais da questão das cores, enquadramento, tem aquela coisa que tu fala lá que tem a grade, aquela, né, para sempre cuidar o horizonte, para ele não tá torto, para ele tá alinhado com as coisas ali e tal. E isso era uma coisa que eu não cuidava, eu filmava do jeito que eu achava e era isso, entendeu? E até que eu comecei a ver que aquilo não estava certo. E aí tinha que fazer alguma coisa para mudar, né? E com as técnicas que tem dentro do... Você acha que ajudou muito nisso? Nesses problemas que você tinha? É que eu demorei para entender que o que eu achava que era o que para mim estava bom não era o que era bom para o mercado, entendeu? Tanto que até as tuas aulas lá, elas não serviram só para mim o drone, né? Eu trabalho com, tipo, o que eu tenho hoje trabalhado mais é com fotografia de jogo de futebol. E eu comecei a cuidar muito das coisas que tu fala de enquadramento nas aulas de drone, eu comecei a cuidar na fotografia também. Que antes eu não cuidava, eu só via, essa foto tá legal aqui, dá uma ajeitada ali, e era isso. E tu começa a notar, assim, o que o teu cliente vai querer de trabalho, e tu já consegue ter, isso aqui ficou legal, o cliente vai gostar disso aqui. Antigamente eu não tinha essa percepção, eu fazia daquele jeito ali, e era o que eu usava ali, é isso aqui deu, entendeu? Eu vi que aquilo ali não era isso. É o que eu sempre digo, é que na verdade as aulas do Expert em Drone não servem só para drone, né? Claro que lá eu ensino a como utilizar no drone, né? Mas você pode utilizar em qualquer outro equipamento que for tirar foto, correto? Exatamente. Foi que eu acabei usando por um bom tempo. Qual o maior benefício que o Expert em Drone trouxe para você? É que antigamente eu ia muito no YouTube, né? Ficava procurando muito vídeo de alguém usando e eu usava aquilo como base, né? E no momento, assim, que tu começa a ver o que tu vê lá no YouTube, assim, que qualquer pessoa pega e ela diz, isso aqui é assim que se faz e era isso. E aí tu vê outro, não é bem assim. Aí tu tem que ficar correndo atrás de outros conteúdos para tu começar a ter a tua ideia, né? Aí eu pensei, vou pegar um curso, né? Curso de alguém que domina a coisa para poder chegar no resultado final, né? Então você acha que o benefício do Expert in Drone foi algo ali mais... É um conteúdo centralizado, que não precisa ficar procurando toda hora, agora eu quero saber disso aqui, agora eu quero saber daquilo lá. Aí tu vai ali, tu já tem tudo condensado ali, tu usa aquilo ali como referência para ti. Você tem outra atividade profissional hoje? Fotógrafo. Eu estava nos últimos de abril de 2022 até junho desse ano eu estava trabalhando numa empresa em Porto Alegre, tá? E essa empresa começou a me tirar muito tempo que eu tinha livre para poder eu dar a minha praticada com drone e também ir atrás de outros trabalhos, tá? Nessa época reduziu muito a demanda de drone porque eu também não ia atrás e porque também alguém me pedia e eu não tinha como fazer, tá? Então tinha demanda, mas você não ia fazer porque você demanda, não tinha tempo. Exatamente. E eu comecei a ficar irritado com isso aí, né? Aí quando eu saí dessa empresa, eu disse, agora eu vou olhar novamente todas as aulas do Lucivan, tá? Para eu dar uma recapitulada nas coisas, dar mais uma praticada. Só que essa história das fotos começou a me ocupar muito e eu fiquei sem o tempo para eu queria fazer isso aí. Tanto que daí eu comprei a Vata, comprei o controle com a tela já para usar no Air 2 e eu não consegui esse tempo assim para poder começar a praticar para fazer aquilo que eu queria, que era oferecer aquela questão do vídeo mais imersivo, tu voa por dentro das casas e tal. Tanto que isso é um trabalho que tu não pode oferecer para qualquer cliente, né? Que não é numa casinha pequena que tu vai voar quando não dentro, tem que ser uma casa um padrão mais elevado. Tá? E além disso, eu também sou formado em publicidade e eu sempre trabalhei nessa área, tanto de criação de material gráfico, quanto para vídeo e outras coisas. Eu pensei na época em agregar essa coisa só,
Só que eu pensei assim, criação de conteúdo para rede social tá me dando mais dor de cabeça do que grana no bolso, né? Se eu vou largar isso aí de mão, eu vou ficar só com os drones. E é isso que eu quero começar a fazer agora a partir do próximo ano agora. Como você compara os seus ganhos na sua atividade principal, né, com que você ganha com drone? É, é, como você consegue comparar isso, né? O que você ganha nas fotografias com o que você ganha com o drone, né? Ou das redes sociais, né? Porque de qualquer forma a fotografia ela também entra ali, pode não Sim, ser exatamente o drone que você está utilizando, mas de uma certa forma você pegou toda essa expertise também, o expert em drone, né? A parte, né? sim, sim. A fotografia hoje, um dos motivos até que eu fiquei feliz, entre aspas, quando eu fui demitido na época, fui demitido da empresa, foi que eu perdia muito trabalho de foto de drone porque eu estava preso na empresa, tá? Tipo, a remuneração que eu conseguiria fazer esses trabalhos seria, assim, ó, muito maior do que o salário que eu ganhava na empresa, tá? E eu vejo, assim, que apesar de todo mundo dizer que, não tá fácil, tá difícil, o mercado e tudo mais, se tu tem um trabalho bem feito, se tu faz um trabalho bem feito, caprichado, profissional para o teu cliente, sempre vai ter cliente. E se eu focar, eu tenho a percepção quase certa disso aí, que se eu focar em atrair cliente e manter o cliente, eu sempre vou ter trabalho, entendeu? E a remuneração vai ser atrativa, entendeu? E como era, Israel, no caso, essa comparação entre ganhos? Como é que você consegue comparar? Porque, por exemplo, com o drone, né, a gente vai falar sobre o valor que você fez aí da diária, mas se você Uhum. conseguisse comparar o que você ganha com o drone com o que você ganhava anteriormente. É que Hoje com drone, se eu faço 2, 3 trabalhos numa semana, já dá o valor que eu ganhava por mês praticamente nessa empresa que eu trabalhava, entendeu? E tu trabalhou 2 dias, tu já tira o dinheiro que tu ganhava trabalhando fixo no lugar que te prendia lá. Imagina tu trabalhando 5 dias da semana durante 4 meses inteiro, quanto que tu pode tirar de grana nisso aí, né? Essa é a ideia que eu tenho, né? em relação a tempo, você falou aí mais ou menos, né, que seria o que aí um mês do trabalho, né, mais ou menos, para 2, 3 dias de drone você já faria, é mais ou menos isso, é isso, né? No caso, em relação a tempo E seria no lugar que eu trabalhava lá, o salário era baixo. Eu tinha essa ideia que o salário era baixo. O meu chefe direto dizia, Bazel, tu é um cara capacitado e tudo mais, eu tenho vergonha de pagar o salário que a empresa te oferece, mas a gente vai tentar aumentar. Mas eu nunca recebi esse aumento de salário. Tanto que daí a gente acaba se desmotivando, a empresa fica insatisfeita e te manda embora. Se eu não estou satisfeito lá, eu acho que fica escrito na minha testa, ó, demite o Israel que ele não está satisfeito. E se eles não vão dar aquela remuneração que tu acha justa, é isso aí, é um jogo de ganha e ganha, né? E daí eu vejo assim, pô, eu trabalhei aqui um mês inteiro para ganhar isso. Tinha finais de semana, dia que eu trabalhava eu conseguia fazer jogos tirando foto, que dava o meu salário do mês num dia, entendeu? E aí, tipo, são 4 domingos do mês que tu tem, tirando o salário em 4 domingos do mês, tipo, eu já ganho 4, 5 vezes mais do que eu ganho trabalhando 8 horas por dia, e entendeu? todo dia ali preso, né? Todo dia preso. E, tipo, tinha vezes assim que, eu tenho um trabalho aqui para te fazer, disse, cara, eu queria muito fazer isso aí, precisava muito da grana, mas eu não posso fazer. Aí teve umas 2, 3 vezes assim que eu saí na hora do almoço, voltei mais tarde, porque eu fui fazer trabalho de drone, azar, entendeu? Meu chefe me passava a mão na cabeça lá, se fazia de louco e não via, e eu aproveitei, peguei e fazia, entendeu? E daí eu vi assim que tipo, se eu me foco melhor nessa questão do drone, eu consigo tirar uma grana muito boa trabalhando com uma coisa que tu gosta, né? Com uma coisa que eu encarava como uma brincadeira antigamente, né? Qual a sua média mensal de faturamento com o drone hoje, Israel? Para quantas horas trabalhadas, mais ou menos? Hoje trabalhando com drone, cara, tomando em conta assim que eu cobro uma diária de R$ 1.200, tá? E eu tenho uma parceria com o Cresci aqui do Rio Grande do Sul, que o corretor de imóvel que me chama para fazer vídeo de drone tem 10% de desconto na diária inteira e 5% na meia diária, tá?
trabalhando em torno de 5, de manhã e de tarde, 3 horas, entendeu? Por turno, tá? Tu consegue tirar em torno de uns 15 mil por aí, uns 15 mil reais, tranquilamente. Mensal, a média mensal. A média mensal, cobrando esses valores que a gente, varia em torno de 10 a 15, tá? Porque tem aquele assim que, é só fazer um vídeo assim, eu também daí não vou cobrar uma diária inteira, né? Aí a gente negocia o valor melhor ali e vê como é que fica, né? Mas gira em torno desses valores aí, tá? E qual foi o valor, o maior valor de diária que você já fechou com o Tony? Que eu já fechei com drone. Foi o job que pagou o Mavic na época que eu comprei, tá? Eu fiz esse trabalho que eu falei antes para ti, que era fazer tomadas aéreas de pontos icônicos da cidade, né? E num final de semana eles me chamaram para fazer um evento que ia ter numa outra cidade aqui perto, que é Dois Irmãos, que é uma cidade de colonização alemã, e eles têm muita igreja lá, que eles estavam comemorando, não lembro quantos anos, do Centro Cultural, que é numa dessas igrejas, as primeiras igrejas feitas pelos alemães quando eles chegaram aqui, que foi na época, foi em torno de 3 mil reais, só num final de semana. Tá? Isso aí foi em 2000 e... 3 mil reais foi uma diária ou foi sábado e Foi, domingo? não, foi um dia só, foi num domingo à tarde, e eu fiquei lá do começo da tarde até o final da noite, né? De noite ia ter um show de luzes. Foi meu primeiro voo noturno na época, eu tinha zero noção na época, nunca tinha voado de noite com aquele drone, e o resultado foi muito bom na época, tá? E de seguido não, aí eu fiz mais alguns trabalhos para eles, porque é uma produtora de eventos que eles têm aqui em Novo Hamburgo, que eles fazem mais eventos culturais e tal, e às vezes eu fazia algum outro evento para eles, que além de eu ganhar esse valor que na época para mim era muito grande, a gente está falando antes da pandemia, né? Naquela época o valor que a gente ganhava era um pouco melhor do que hoje, valia mais, né? A gente Na época, tá falando não que ganhava mais antes do que hoje, mas era a não percepção de desval- valor. A é valorização desvalorizado, de está valor. um pouco mais desvalorizado na época, que foi um valor muito, muito bom na época para mim. E daí depois foi basicamente esse aí foi o maior trabalho que eu tive para fazer naquela época, né? E aí depois teve algumas outras possibilidades de outros trabalhos fazer, só que no caso não rolou acerto financeiro. O que você já acredita, você já acreditava que conseguiria fechar diárias de 1.000 ou mais naquela época antes? Não, nunca imaginei assim que fazer um trabalho desse tipo seria tão, como é que eu vou te explicar? Às vezes tu consegue fechar com maior facilidade quando a pessoa tem a percepção do trabalho como ele é feito, né? Mas eu achei que seria um pouco mais difícil. Mas se tu chega conversando com a pessoa, mostrando como é que funciona, explicando melhor, assim, tu consegue ter o ok dela para esses valores, assim, né? Mas não é fácil, ainda mais aqui que eu brinco muito lá no grupo lá do Telegram, lá que alemão é pão duro e cabeça dura para entender as coisas aqui. Mas a maioria entende, tá? Mas tem aqueles assim que ainda acha muito caro pagar isso aí. Eu disse, se tu acha caro, então compra um drone, né? E vê o que tu acha, se tu vai conseguir fazer. Mas normalmente a pessoa entende. Entende, Mas tu consegue você, fechar esse mas valor aí. você, antes de iniciar no Expert em Drone, antes de me conhecer, basicamente, você Uhum. acreditava que conseguiria fechar diárias de 1.000 ou mais com drone? Não, tanto que antes, quando eu fazia, eu cobrava 300 pila, cobrava 200 reais, entendeu? Aí tu aprende a valorizar mais o trabalho, tu aprende a ter mais, como é que eu vou explicar, mais manejo, assim, do que a palavra que tu tem que usar para fisgar o cliente, assim, para tu ter o ok dele para aquele valor, entendeu? Mas antes era isso aí, era na faixa de 200, 300 pila e eu tava achando que eu tava bombando.
E com a melhor imagem do mundo, achando que tava fazendo a melhor imagem do mundo. Exatamente. Ai, ai. Pois é, o que o drone mudou na sua vida? Cara, eu vi que o Israel ficou. Alguns me chamam o guri do drone. O guri do drone. Mas mudou bastante, assim. Viu assim que tu consegue ganhar uma grana boa fazendo uma coisa que tu gosta, entendeu? Isso aí, às vezes, é uma coisa que a gente não se dá conta, mas quando tu se dá conta que tu tá ganhando uma grana boa fazendo uma coisa que tu gosta, tu te sente recompensado, né? E o tempo em si, né? Porque eu vou falar do tempo aqui, mas é só para você lembrar. Hum. Que de uma certa forma você trabalhava antes 8 horas por dia, né? De CLT, ou com a criação de arte, igual você falou que trabalhava também, e com o drone já é totalmente diferente. Como você se sente em relação a isso? Eu vejo assim Você que tem tu tem que família? Só focar. para família, que aí você pode. Eu sou casado, mas eu e minha esposa ainda moramos com a minha mãe, que o nosso apartamento não tá pronto. Mas isso aí assim, todo mundo aqui me apoia e tal. A minha esposa até às vezes fica brava porque eu vou para os lugares, eu quero voar de drone e esqueço dela, né? A gente foi para Curitiba agora no mês passado. E eu disse, eu quero voar de drone em Curitiba. Aí ela e os amigos dela que também te levavam a gente do lugar. Eu disse, vocês vão fazer o que vocês querem, eu vou voar de drone aqui. E foi assim, tipo, lugares que eu chegava assim, aqui eu vou, aqui vai ser legal de voar, a coisa que eu via lá era a placa, proibido o uso de drones. Eu disse, não, mas eu não vim de Porto Alegre, de Novo Hamburgo até Curitiba, e eu não vou voar de drone. A gente pegava e dava um jeito e voava, entendeu? Mas é que nem eu falei, se tu ganha uma grana boa fazendo o que tu tá gostando, não tem coisa melhor, né? Se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho ao Israel do passado, o Israel até ou que não tinha iniciado ainda com drone, ou o Israel que não tinha ainda comprado o expert em drone. Tava aí com dúvida de se profissionalizar com drone, né, essas coisas. O que você falaria para ele hoje? Se você pudesse voltar no tempo e dizer para ele, ó, vou lhe dar um conselho aqui. Qual conselho você daria para esse Israel do passado? Seja mais carudo, não Faz o precisa ter quê? tanta mais carudo, não precisa ter vergonha, entendeu? Ah, Bota a cara a tapa. Porque antigamente tinha muita. Às vezes eu até vou para os lugares tenho vergonha de tirar o drone de dentro da mochila para voar, entendeu? Tipo, não ter essa vergonha. Pega, tira. Se tu acha que tu vai dar algum problema, tu fala com o guarda ali e vai ser mais cara de pau, entendeu? Oferece o teu serviço sem ter vergonha, entendeu? Eu tinha muita vergonha cara, eu morria de vergonha de dar o meu cartão de visita antigamente, entendeu? E tenho certeza que eu perdi muita oportunidade por não ser carudo desse jeito. Não sei se vocês falam carudo aí, cara de pau, entendeu? Vai lá, não tem vergonha das coisas, vai lá. Se tu acha que a pessoa está interessada, entrega teu cartão, dá teu Insta, faz o que tu quiser, mas não fica guardando a coisa para ti, entendeu? Eu fazia muito isso aí antigamente. e quais seus planos relacionados ao drone para o futuro? Bom, agora que acabou a função das fotos, eu tenho essa semana até o dia 31 e do dia 1º até o dia 26. Eu quero acabar de olhar os cursos do FPV lá, as aulas do FPV que estão disponíveis lá na plataforma. Quero começar a praticar, que tipo, eu não vou com drone, meu drone tá aqui do meu lado aqui, uma crosta de poeira em cima há um mês e meio, que eu não vou mais com ele. E eu quero voltar a praticar, porque tipo, a prática leva à perfeição. Parece fala pronta, mas é isso aí. Tipo, prática tu aperfeiçoa o teu voo, tu perde o teu medo. Hoje a gente tem que ter medo. Quem tem medo tem que respeitar o equipamento, né? Não tem que ter medo, assim. Mas tu tem que ter aquele receio, assim, porque hoje drone é um equipamento caro, né? Foi-se a época que tu pagava R$ 1.500 um drone, né? Hoje tu paga de 10 para cima, né? E tu tem que cuidar do teu equipamento, praticar e isso aí, entendeu? Eu lembro de uma mentoria que a gente fez. Você me disse que fazia um vídeo e o tráfego pago para um cliente. Se não me engano, era de imobiliária. Fazia o O vídeo e o imobiliário. tráfego pago. E aí você Essa imobiliária cobrava é uma R$ 700. opção. Uhum.
Depois da mentoria, eu lhe dei algumas dicas e na outra mentoria você me disse que tinha aumentado esse valor. Você lembra disso? Lembro. Essa imobiliária até me deu uma incomodação quando acabou o amor, como diz o outro. Essa é uma coisa que eu digo, faça um contrato. Bota tudo no papel. Era uma imobiliária de um corretor que era, como é que eu vou dizer? Ele tinha uma certa fama na cidade, tá? O pessoal conhecia muito ele era muito conhecido no ramo dele, tá? E ele tinha eu lembro que na época eu tinha fechado, o problema dele era que ele não gostava muito de falar em vídeo. E eu disse assim, o que é um cara conhecido, o pessoal conhece o teu nome, tu tem que botar a cara, né? Até que a gente começou a fazer vídeos dele falando. Aí eu consegui subir na época um pouco o valor, mas logo depois veio a pandemia. A gente teve que diminuir o trabalho pela metade. Fiquei só com o tráfego pago para ele, na época, tá? Mas a gente chegou a fechar trabalhos de mais de R$ 1.000 por mês, assim, porque eu tirei o drone que estava junto no pacote, né, que eu tinha dado 3 voos, três voos de drone para ele na época, que daí eu disse assim, tá, então a gente sobe, para não subir tanto, eu tiro os drones e quando tu quer os drones a gente faz a parte. Porque daí a gente fazia muito vídeo de drone de terrenos grandes, assim, grandes áreas de terra aqui na cidade, que era para condomínios e tal. E daí aí eu disse, tu vai vender quanto esse terreno? Eu disse, esse aí vale não sei quantos milhões. Eu disse, bom, daí como tu vai ganhar uma grana muito grande de comissão, a grana do voo tem que ser um pouco maior. Daí entra aquela questão lá de, tu faz 2, 3 voos no mês, tu já consegue quase 3 mil reais numa semana, entendeu?